Mundo Global, aula 7, revisão do ensino médio. Quando a gente fala de mundo global, a gente está falando de globalização e está falando de industrialização. Quando começa a globalização, é lá no século XVI, com as grandes navegações, e esse processo de integração, ele vai aumentando aos poucos, até que ele é acelerado no século XX, né, em que a gente vai chegar ao estado atual que nós vivemos. Então, aqui, nós temos uma linha do tempo mostrando isso mesmo. Então, um conjunto de ações que interligam as nações, tornando-se mais interdependentes em termos de econômicos, políticos, culturais e sociais, ou seja, interdependentes, uma depende da outra. Então, é um caminho contrário ao que era lá no início da história da humanidade, onde a gente tinha as cidades-estados que eram independentes, né? A primeira civilização, a civilização suméria, era formada por cidades-estados independentes. A civilização grega era cidades-estados independentes. Então, ali, no final do século XV, século XVI, vamos ter o início dessa integração com as grandes navegações. Então, uma coisa está associada à outra, capitalismo e globalização. Temos aqui o capitalismo comercial. Lembra que eu já dividi essas formas do capitalismo para vocês? Capitalismo comercial, capitalismo industrial e o capitalismo financeiro, que nós estamos vivendo hoje. No primeiro, lá no início das navegações, era o comercial, que dava proeminência ao comércio em detrimento à indústria. E aqui está uma das respostas para o que aconteceu na história do Brasil, quando Portugal não quis colonizar o Brasil de imediato, quando descobriu em 1500, foi colonizar apenas lá em 1534. Por quê? Porque ele já tinha um rico comércio com as Índias. E no Brasil eles não encontraram, né, esse produto, né, para colonizar o Brasil eles precisariam produzir algo, né, não tinha nada aqui pronto, né, apenas o pau-brasil que eles faziam escambo com os indígenas, mas o pau-brasil não deu início a uma colonização efetiva do Brasil. O Brasil vai passar a ser colonizado quando eles virem que eles têm que produzir algo aqui e vão produzir a cana de açúcar a partir de 1534. Então, esse primeiro período aí, chamado capitalismo comercial, é relacionado às grandes navegações, à colonização das Américas, e a primeira divisão internacional do trabalho, que é a divisão entre as regiões. Capitalismo industrial, do século XVIII ao XX, né? A partir do XX que nós vamos ter o capitalismo financeiro. Industrial do 18, né, com a Revolução Industrial até o 20, temos aí a característica da Revolução Industrial, o liberalismo econômico, e aí nós vamos ter, ao mesmo tempo, o liberalismo, mas no campo político, o imperialismo, que não tem a ver com o liberalismo. Então, o liberalismo fica só no campo da economia, né, mas no campo político e administrativo vai ser o imperialismo, né, nesse período que nós vamos ter a colonização, né, e a partilha da África pelas potências capitalistas, né, e é o que vai dar, né, até vão se formar os ingredientes para o início da Primeira Guerra Mundial, que vai ser lá no início do século XX. Então, o cenário, né, para a Primeira Guerra Mundial está aqui, nesse período aqui do capitalismo industrial, onde, né, esses impérios capitalistas buscavam por matéria-prima e mercado consumidor no mundo, né, e fizeram essa partilha da África. O que aconteceu aí? Itália e Alemanha chegaram atrasadas nessa divisão aí da África, e isso é um dos motivos que leva aí à Primeira Guerra Mundial. Então, a gente tem a segunda divisão internacional do trabalho, e agora no século XX, que é o grande século onde inúmeras coisas aconteceram, nós temos
né, o capitalismo financeiro. Aí nós temos a formação das transnacionais, que eu explico em uma outra aula anterior, que eu vou mandar para vocês, que as transnacionais uma forma melhor de você chamar aquilo que por muito tempo foi chamado de multinacionais. Né? Qual que é a diferença? Praticamente nenhuma. Às vezes você chama uma transnacional de multinacional, mas o que é? É a termologia da palavra. Por exemplo, a Coca-Cola é uma transnacional, é uma empresa estadunidense que transcende a sua sede, ela atua em várias nações, por isso transnacional, porque ela transcende. E o termo multinacional dava uma ideia diferente, dava uma ideia de que era uma empresa que era de multinações, que eram várias nações que a empresa pertencia a várias nações e não o contrário. Então, por isso esse termo deixa de ser usado e a gente usa o termo transnacional. Você vai encontrar alguns livros, alguns sites que vão usar o termo multinacional? Vai, né? Mas o termo correto e até mais elegante para ser usado é o termo transnacional. Então, essas transnacionais é que vão, né, dominar o mundo a partir do século XX. Né? Você já não vai precisar ter um Estado como era lá no período do capitalismo industrial, né, dominando determinadas regiões do planeta. Porque você não precisa ter um soldado do país lá no outro país para dominar ele. O que você precisa ter lá? Você precisa ter as suas transnacionais. É bem mais fácil agora explorar o outro país. Você não precisa, como fazia o Império Romano, como faziam esses impérios aí do século 18 e 19 para dominar outro país. Você tem as suas empresas lá. E às vezes o próprio outro país deseja que essas empresas vão para lá, desejam. Então fica bem mais fácil a dominação, né? Pelo menos diminui a violência, né? Você não tem aquela coerção ali dos soldados imperiais de outro país dentro do seu território. Você tem lá as empresas desse país, né, explorando a mão de obra barata dos outros países. Não deixa de ser ruim, né, porque faz com que as diferenças entre os estados continuem aumentando e a divisão do trabalho, né? Então, essa divisão do trabalho, essa terceira divisão do trabalho vai ser uma divisão que vai ser entre países, né? Não vai ser mais assim divisão de grupos de uma sociedade, mas sim entre países. País produtor de matéria-prima, país produtor de produto industrializado, né? Tudo aquilo. Então, aí nós temos os monopólios e os oligopólios, né? Monopólio, que é quando uma empresa só domina um determinado ramo, oligopólio quando são poucos, né? Oligo quer dizer pouco. E aí nós vamos ter o neoliberalismo. Essa palavra também, né, remonta ao quê? O liberalismo foi o que ocorreu, né, até 1929, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, o liberalismo puro que existia até então, aquele liberalismo de Adam Smith, aquela coisa da mão invisível do Estado, de que o governo não tinha que tocar em nada, vai ser abandonada, né? E aí, depois de toda a crise que sucedeu aí a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, inclusive a Segunda Guerra Mundial é uma das consequências da quebra da Bolsa. Por quê? Porque houve um desgosto com o liberalismo, e por isso que o povo alemão, o povo italiano, se rendeu à tentação fascista, né? Por quê? Porque eles estavam desgostosos com o liberalismo, e lógico, a Alemanha e a Itália, né, tinham sofrido muitas consequências da Primeira Guerra Mundial, e levava mais esse desejo aí de um governo forte, né? Os fascistas dizem que o governo democrático é um governo fraco, né? Então, esse desgosto com o liberalismo levou à ascensão do fascismo. E aí, com o final da Segunda Guerra Mundial, a gente tem a volta do liberalismo, mas um liberalismo mais light, um liberalismo que permite, né, a presença do Estado organizando essa sociedade, não é mais aquele liberalismo raiz.
Então, o nome que se dá a esse novo liberalismo está aí, né? Neoliberalismo, um novo liberalismo, diferente daquele que foi até a primeira, Segunda Guerra Mundial e a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. E aí a década de 30, né, foi a década perdida. Então, Divisão Internacional do Trabalho, conhecida como DIP, nós temos aqui metrópole, colônia. Então, aqui era a divisão lá no primeiro período, né, onde a metrópole vendia os produtos manufaturados para a sua colônia e a colônia mandava para a sua metrópole metais preciosos, especiarias e escravos. Nem sempre esses escravos iam, né, para a metrópole, às vezes vinha aqui para a colônia, que era o caso, por exemplo, quando eles compravam escravos, aqui no caso brasileiro, compravam escravos da África e aí depois comercializavam esses escravos na colônia. Lembrando, o escravismo, o tráfico negreiro para Portugal era um comércio lucrativo. Então, a manutenção do trabalho escravo e a opção pelo trabalho escravo negro e não indígena aqui foi exatamente isso. O escravo negro da África era uma mercadoria que entrava nos moldes aqui do mercantilismo da época e gerava muitos lucros para a coroa. Por isso, essa opção pelo escravo, né, para que a colônia. Mas isso aqui a gente dá o nome de Pacto Metropolitano, onde, né, a colônia fornece os metais preciosos, as especiarias, que são esses produtos de primeira ordem, né, matéria-prima, e os manufaturados são vendidos pela metrópole. Então, aqui nós temos, já no momento atual, os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos não industrializados. Essa mesma dinâmica continua agora aqui, né? É o que a gente sempre diz, né? Você percebe que o país tem vocação colonial quando ele, né, continua tendo as mesmas práticas, né? Então aí esses países subdesenvolvidos ou não industrializados, geralmente, não todos, foram colônias e colônias de exploração, porque se foram colônia de povoamento, tiveram uma história diferente. Mas você percebe que os países subdesenvolvidos, né, estão aqui desse mesmo lado, né? E os países desenvolvidos foram as metrópoles dos séculos anteriores. Continua a mesma dinâmica, mas com uma feição diferente, né? Então passa a ser aqui, ó, os países desenvolvidos, né, produtos industrializados, em geral, com tecnologia superior, capitais, empréstimos, investimentos e produtos. Né? E os países subdesenvolvidos, produtos primários, agrícolas e minerais e fósseis. Então, está aqui a explicação histórica para o subdesenvolvimento de muitos países. Né? É o processo de colonização que eles sofreram. E aqui, muito interessante, essa forma que são usados os monopólios e os oligopólios. E qual é a dinâmica que eles usam para conseguir isso? É o cartel, o trust e a holding. Uma das principais marcas do capitalismo financeiro é uma formação de monopólios e oligopólios. O monopólio ocorre quando uma única empresa domina determinado mercado, controlando a venda de um produto ou serviço. Já o oligopólio ocorre quando duas ou mais empresas realizam o controle do mercado. Então, oligo quer dizer poucos e mono quer dizer um. Né? E aí, o que eles usam? O cártel. Oligopólio é formado por empresas que atuam no comércio. Ou seja, né, o exemplo que a gente sempre tem aí é dos postos de combustíveis. É um oligopólio,
poucas empresas e elas combinam preço, né? Então elas fazem uma cartelização ali daquele mercado. E o cartel tem o problema de prejudicar o consumidor. O único que acaba sendo prejudicado no cartel é o consumidor. E você percebe, né, por exemplo, quando tem um cartel em determinada área, você percebe que os preços são muito parecidos, né, diferença de poucos centavos de um lugar para o outro. O trust é a fusão de indústria e holding é a fusão de empresas pelo controle acionário, né? Então, o trust vai ser quando as empresas se fundem completamente. E a holding é quando, né, dentro dos mercados acionários, uma empresa incorpora a outra de forma acionária, né? A outra empresa pode até continuar existindo da mesma forma, mas ela passa a ser controlada por um determinado grupo, né? Quando a gente vai investigando esses grupos, esses grandes grupos, a gente vai vendo, por exemplo, que, pô, eu fico aqui, né, achando que está tendo concorrência de uma empresa com outra, mas tudo é do mesmo dono, né? Vamos dar exemplos, né? Temos grandes produtores como a Unilever, né? Se você olhar lá os produtos, você fala, puta, produz quase tudo, né? Controla quase todas as empresas. Recentemente a gente teve o caso da empresa da JBS lá, né? Mas só que JBS é uma das empresas de um grupo chamado JIF, né? Que controla a JBS, controla a Seara. Então, uma série de empresas, né? Eu acho que quem compra o franguinho lá da Seara nem imaginava que o franguinho da Seara também controlado da mesma empresa ali ali da carne a vácuo ali da JBS. É, empresas de varejo, por exemplo, Casas Bahia, Casas Bahia, Pão de Açúcar, Ponto Frio e Extra, né? A gente acha, pô, é uma máxima concorrência, são quatro puta empresas. Pô, são todos no mesmo grupo, né? Todas do grupo Pão de Açúcar. É, então, e por que ser dono de uma grande empresa aqui, de uma grande... Porque você cria concorrência, uma falsa concorrência entre elas, né? Ou às vezes nem gera concorrência, né? Alguns produtos você encontra pelo mesmo preço na Casa Bahia, no Ponto Frio e no Extra, né? Mas, assim, né, essa é uma parte interessante, né? Por que que uma empresa vai criar um concorrente para ela mesma? Né? Para evitar que crie um concorrente de outro grupo. Então, por exemplo, eu tenho um produto que eu vendo caro, eu não quero ter um concorrente, então eu crio esse mesmo concorrente para mim mesmo. E aí eu passo a vender esse produto mais caro e o mais barato também, e faço com que não haja a entrada de um novo grupo nesse mercado. É bem interessante, né? Eu consigo controlar o mercado, né? Criando o meu próprio concorrente para evitar que o outro grupo, né, venha tomar um poder. Então, por exemplo, você vê no mercado de cerveja, né? A Ambev tem um monte de cervejas, né? É Brahma, é a Skol, é a Antártica, tem essas mais, a Budweiser, a Bohemia, né? Todos são do mesmo grupo. Então, por que ter um monte de marca, né? Para você satisfazer o mercado, né? E fazendo concorrência consigo mesmo. Esta aula, por hoje, eu encerro. Espero que tenham compreendido.